Vai lá. eu cobri com criatividade, que essa era meu objetivo, não era fazer como a mídia oficial faz, né? Senão não ter graça, era só você seguir a mídia oficial, não precisava seguir a mim, acompanhar. Então, eu cobri com criatividade em 2012 e 2015. Mas eu sempre disse que queria me posicionar, dizer em quem votar, em quem eu iria votar, em quem eu gostaria de votar, tal. Quando você faz quando você faz um trabalho onde você lida com diversas vertentes políticas, se você diz que vai votar em um, o outro não te vai parar em periscope nem Não. fudendo, desculpa, tirei as crianças da sala. Não vai falar contigo, né? Se você dá um sorrisinho para o outro, se você faz uma frase que diz, isso aqui foi interessante, legal, pô, bacana essa proposta aqui, pronto. Você já é do outro, tal, você já está puxando sardinha aí, você já está usando calcinha verde, azul, vermelha, né? Então, eu falo isso porque a calcinha dela é verde, né? E eu falei, não, desculpa, né? Não tem cor. E eu mostrei umas no Periscope, foi um dia de muito ibope, né? Eu falei, olha aqui, ó, você está querendo ver? Porque tem que combater essas coisas, né? Então, eu queria me posicionar, escolher, analisar os candidatos, escolher o meu, ver o que eu achava melhor para o clube e tal. Mas eu não tinha vontade de assumir grupos, de participar de grupos. Porque como eu vi durante anos os bastidores, eu falava, eu ainda não estou pronta, sabe? Eu falo até hoje, assim, eu ainda sou muito passional para ser de um grupo político de Flamengo. E tem que ter uma inteligência emocional maior para isso. Eu sou muito passional ainda. Não, Porque eu imagina ainda só se você fosse de um grupo que falasse, olha, nós vamos nos posicionar a favor do aumento do do off-Rio. fim. Não tem Imagina como. isso. E aí Não tem você não como. pode. Aí ia ficar como um participante da gestão, que o grupo dele questionou o técnico, o grupo dele questionou o técnico, e ele ficou como representante desse grupo, questionou o técnico, sendo ele o papel principal, um dos protagonistas da questão do futebol. Isso rendeu matéria, rendeu um monte de coisa. Foi. Eu fico me colocando, não no lugar dele, né? Mas me colocando nesse papel, imagina. Então, eu ainda não tenho esse equilíbrio, essa maturidade política de Flamengo para fazer parte de grupos políticos, porque eu não sei como eu lidaria com coisas que eu não concordasse, né? E precisa saber lidar. Você é um conjunto, você é um grupo, você é uma unidade, você delibera junto, vocês tomam uma decisão, faz parte, né? Não estou questionando isso, não, pelo contrário. Isso é do jogo, é do game, democrático, inclusive. Como eu não queria, para duas coisas. Uma, para ser do conselho, que é o meu sonho, ainda serei uma conselheira, eu não sou, porque eu sempre brinco, eu falei, quando eu for conselheiro, eu vou chegar igual aqueles memes, que a pessoa chega dando estrela, saindo de dentro do bolo, dando estrela, dançando, tipo, tchá, 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 saca? Entrando no salão com a luz em cima. Brincadeira, brincadeira. Só para dizer que a participação feminina nos conselhos dos clubes, por exemplo, de São Paulo, que eu vi uma estatística, é de 5% só das mulheres. Isso me incomoda muito, né? Então, eu preciso viver essa experiência até para abrir outras portas. O papel da mulher no futebol não é só paixão, é político. O papel da mulher no futebol é político, no sentido de não fazer campanha, não político de campanha, mas político de se posicionar. Quantas conquistas as mulheres já tiveram? Quando eu era pequenininha, fazer igual aquele cara lá em Barbacena, não, né? Quando eu era na minha infância e adolescência, eu não podia andar no Maracanã sozinha, como eu faço hoje, né? Eu não podia, não existia passar. Eu via algum amiguinho meu, algum colega meu, e eu falava para meu pai, posso passar ali? Posso ir falar com o Marcelo? Não esqueço, 2 Eds.
assim, porque ele bandeirava, né? E eu ficava vendo, conseguia ver de longe. Eu falava lá, posso andar falar com o Marcelo? Meu pai, vai que eu estou olhando, não vai por baixo, não vai pela grade. Porque ele sabia o que ia acontecer se eu passasse na grade. Eu ia ser xingada, eu ia ser ofendida, né? E hoje a gente circula livremente. Então, o papel da mulher é um papel político. O papel dentro dos clubes da mulher é um papel também político. Né? Às vezes eu tenho algumas broncas. Não é o papel de fazer gincana, não é o papel de fazer festinha, é o papel de tomar decisões. De tomar decisão. O papel da torcedora, que é esse o meu papel. O que você é hoje, né? Torcedora. É isso que eu quis ser. Então, como eu não tinha mais criatividade nesse momento para fazer lives, para criar, e estava em outro tempo da minha vida, eu falei, bom, chegou a hora de me posicionar. Então, é por isso, às vezes, eu sinto tanta falta do Periscope, carinhosamente recebo milhares, mentira, um ou dois, uma ou duas pessoas que falam comigo, pô, Viu, você não faz Periscope mais? Eu falei, cara, o tempo, há tempo para tudo na vida, né? Tempo para plantar e para colher. E eu não estou mais nesse tempo, mas eu quero exercer outro papel, de cobrar coitados, o de me posicionar, né? O de ver as melhorias acontecendo e de exaltar as melhorias e de criticar o que não foi bom, né? E de exaltar de novo as conquistas. Isso é fundamental. E vai lembrar que eles também, né, tiveram apoio de quem eles foram os maiores opositores, né? E a gente falou isso de 2012, em que a oposição, a forma como se referiam a Patrícia Amorim chegavam a beirar ofensas, né, expressões machistas, né, sexistas também. E em 2018 Sim. ela apoiou, né? Ela apoiou Sim. o Landim, inclusive foi cogitada, eu lembro que eu dei esse furo, né? Que ela estava sendo cogitada dentro do acordo de assumir a vice-presidência de esportes olímpicos, né? E aí acabou que isso foi uma treta monstra. Pegou tão mal que... Porque o presidente Landim ele tinha garantido que ele não traria pessoas das gestões passadas, que não fossem comprometidas com a política dele, com a história de uma nova gestão, né? Do Ele comprometimento acusava com isso justamente do Bandeira, né? Que como o Bandeira via candidato, o Bandeira que tinha incorporado aquela o grupo que o apoiou teve que se articular para que essa ideia não fosse para frente. Eu lembro porque falei pessoalmente com ele sobre isso no dia. Eu falei, por exemplo, Landim, começou com polêmica, hein? Eu não tenho nada com isso, mas já começou intenso, com polêmica. E os grupos políticos se posicionaram, falaram, olha, se ela for vice-presidente, a gente tira o apoio, e aí o acordo foi feito de outra forma, né? A comunicação hoje do Flamengo é tanto de ex-funcionários, não que isso seja um demérito, trabalhou com a Patrícia Amorim, é um péssimo profissional, não é isso que eu quero dizer, né? Eu tô dizendo que uma coisa é você entrar pela sua competência, muitos ali são competentes, que trabalham na gestão dela, e que eu acho que mereciam até voltar, aliás, mereciam ter continuado durante a gestão do Bandeira. Acho que um bom profissional, uma boa gestão não abre mão de um bom profissional, independente da forma, né, como você encontrou ele ali. Sim, a não ser cargo de confiança, né? Aí sim eu compreendo de que você vai colocar alguém, né, da sua... Mas hoje a comunicação do Flamengo é toda a Patrícia Amorim. Isso aí, né, você vai desde quem vai lá a campo, de quem vai bater uma foto, a quem trabalha lá, o diretor de comunicação, inclusive, agora voltou uma assessora. Agora, o engraçado, né? Eu acho assim, por exemplo, se eu tivesse trabalhado com a Patrícia Amorim, por mais que ela tenha tido críticas e as coisas que fazem parte do cenário político, tanto dentro como fora do Flamengo, eu teria orgulho, né? Porque assim, eu respeito a Patrícia Amorim, primeiro, pela atleta que ela foi no Flamengo, ídolo, né? Porra, a mulher bateu recorde de sei lá quantas vezes. E a primeira mulher presidente do Flamengo, que deve ser respeitada como tal. É uma você pode não concordar com como que ela levou a gestão, como que ela fez, com quem ela apoiou, mas Patrícia Amorim merece o respeito. E quem se envergonha de ter feito parte da gestão dela ou de fazer parte do grupo dela estar lá e tem vergonha disso, deveria pegar e sair do clube. Porque aquela treta que eu te contei foi justamente isso. Eu revelei que uma pessoa foi contratada que saiu do clube, né, quando os caras entraram. Quando ela saiu, ela continuou trabalhando com a Patrícia Amorim, que não é demérito nenhum,
tá? Mais uma vez falando, não é demérito nenhum. Continuou trabalhando com a Patrícia Amorim e aquilo era um fato político. Eu dei esse fato político, sendo que a pessoa lá, o diretor de comunicação, ele tem vergonha de dizer que ele é da Patrícia Amorim, de que eu acho que ele, se ele fosse mesmo um homem honrado, né, ele deveria pedir demissão, porque ele está lá por causa dela, né? E quando a Patrícia Amorim foi exonerada, que essa assessora ficou sem trabalhar, né? Ela foi lá e pediu para colocar lá a assessora lá no Flamengo. Beleza, o cara foi lá e levou. A gente pode questionar de que é certo levar um apadrinhado político? Podemos debater isso aqui, né? Mas que só pelo fato da pessoa ter trabalhado com a Patrícia Amorim, eu não vejo como... A gente vê o próprio Cacau, né? O Cacau foi vice da Patrícia Amorim, a gente lembrou muito dele aqui, falou muito dele. Foi vice da Patrícia Amorim em 2012, né? Em 2015 ele foi candidato e agora está lá com os caras, né? O que não é demérito ter sido, na minha avaliação, da Patrícia Amorim, né? Meu olhar... Eu lembro quando a Patrícia foi eleita, e muito do que eu quis olhar para a política se deve ao fato dela ter sido eleita. Porque da minha infância, adolescência, por mais que eu acompanhasse o Flamengo, por mais que meu pai levasse camisas de presidentes para casa, porque como ele era de torcida, organizadas, como ele era ativo no clube e tal, ele tinha suas escolhas também políticas. Então, eu tinha referência de campanhas do Flamengo pelas camisetas que meu pai usava. Pô, incrível, né? Nunca imaginei que um dia eu ia me interessar por aquilo. E eu me interessei muito mais, eu já era interessada antes, mas sem acesso, né? Eu me interessei muito mais quando ela foi eleita presidenta do clube. E eu pensei, meu Deus, já pensou, Vivi Mariano? Meu Deus, eu pensei, nossa, que isso, né? E aí, esse fato, é aí que eu me fixo, né? A mulher eleita. A mulher eleita é nesse fato que eu me fixo. E acho que a gente tem que voltar num debate sobre isso, o papel das mulheres no clube. A gente pode falar, até porque inclusive acho que o estatuto tinha que ter uma lei como na lei partidária atual do país, onde 30% das mulheres dos partidos onde nos partidos 30% tem que ser mulheres candidatas. Inclusive, em 2018... Eu acho que o estatuto do Flamengo poderia envolver a participação feminina nas eleições. Diretamente. Eu cobrava... Tem que ter mulher na vice-presidência. Tem que ter mulher na vice-presidência. Eu vou falar sobre isso quando você me deixar, já. Não, só para... Em 2018, eu perguntava isso principalmente para os vice-presidentes, né? Se eles iriam fomentar, vencendo a eleição, a participação das mulheres na política do clube. Porque a gente até mostrou aqui os livros, né, na live passada, e esse livro aqui, por exemplo, do Renato Coutinho, ele fala muito disso, de como o clube... de como faz falta no clube não só a participação de mulheres, mas de pessoas de outras classes sociais, de negros, né? De como o clube hoje... o clube sempre foi elitista, né? O Flamengo, eu até falo, né? O Flamengo nasceu do rancor da elite, né? Pô, o pessoal do Botafogo indo pro bairro do Flamengo e aquela coisa toda, e aí os almofadinhas lá do Flamengo, ainda bem, né? Iluminaram a cabeça deles para criar o grupo de regatas do Flamengo. E hoje você chega lá, você não vê negros, você não vê a maioria, né? 99% das pessoas lá são todas, né, muito bem abastadas financeiramente, tem uma grande condição social, não tem mulheres, são poucas as mulheres, né? Você vai numa reunião do conselho, você conta nos dedos, né? 2 ou 3, se tiver 3, você já pode bater palma e comemorar. Com a Vivi Mariano vai ser 4, né? Aí bota lá Marion, a Cláudia, mais umazinha que vai lá e vai ser você. É isso a participação. E aí eu perguntei isso e a galera pode resgatar, inclusive, essa pergunta que eu fiz para o Rodrigo Dunche e a resposta que ele deu e é o que foi feito. E a Vivi até pode falar também que ela teve uma reunião muito importante com o coletivo que foi determinante para hoje a gente ter uma vice-presidência de responsabilidade social. E aí você pode concluir com essa questão da mulher também, que eu acho que está dentro desse contexto, né? Eu faço parte de um grupo de um coletivo chamado Esquerda Rubro-Negra.
um debate muito importante, muito bacana, e eles fizeram pautas para debater com todos os candidatos. Com todos os candidatos. Pautas. Está me ouvindo? Que eu tirei o fone. Ficou baixo? Não, estou te ouvindo. Então, eles fizeram pautas para serem debatidas com todos os candidatos. Todos, os 3, né? E aí eu já estava me decidindo por quem eu ia votar e fui numa reunião com o presidente Landim. Nessa reunião eu li os 3 projetos, os 3 planos de governo do querido Lomba, do Landim e do Vaca. Lembra? Uhum. Você não leu o plano de governo do peruano? Eu li. O peruano eu conversei. E aí eu li esses 3 planos de governo, já tinha me decidido praticamente, e fui numa reunião com o presidente Landim, que ainda estou lá atrás. E aí eu cheguei lá, assim, eu tenho pouquíssimas coisas para falar com o senhor. Então, tudo isso o presidente, não era o presidente ainda, né? Eu falei, candidato, eu tenho algumas questões para falar que eu anotei, mas é pouquinha coisa. Aqui está até sem cor os post-its, porque já passou, né? Mais de um ano. E aí era assim, quantas vezes a palavra mulher era citada no plano de governo? 1. Quantas vezes a palavra torcida era citada no plano de governo? 3. Quantas vezes a palavra responsabilidade social era citada? Nenhuma. Então, aqui aí é mais que isso, tá? Mas eu tinha 1 ou 2, mulheres tem 1, 2, 3, torcida organizada tem 2, torcidas 4, todos os meus interesses. Todos os meus interesses, né, de luta. Torcida, responsabilidade social, mulheres, né, participação das mulheres. E falei em futebol. Eu peguei o futebol específico também, a parte do futebol específica para falar. Isso foi muito importante nesse dia. A gente falou, a gente cobrou, eu cobrei a presença, né, de uma vice-presidência de responsabilidade social. Boa noite, meus camaradas. Boa noite, boa noite. Estou vendo várias, participações de repente aqui. Agora fiquei tímida. Aí, ó. Que bom que fizeram o Matheus Gif. Que bom que fizeram a continuação dessa resenha. E aí a gente conversou com o presidente determinou que teria a partida. Não sei se... Não posso afirmar que a partir daquele momento, mas no plano de governo não tinha, e ele determinou uma importante vice-presidente que é de responsabilidade social. Mas eu te falo que foi sim, tanto que foi nessa reunião, eu sei porque eu também fui o primeiro a dar isso aí. Acho que é fundamental. É 9, ainda tem muito. Ele prometeu ali de que iria criar essa vice-presidência, né? Foi ali, a partir daquela reunião, que ele prometeu que criaria a vice-presidência de responsabilidade social, porque realmente não tinha no plano de governo, não tinha no planejamento dele. Né? E cumpriu. E cumpriu. Hoje. Então, isso é importante, né? Claro que a gente, depois disso, aí já tem 1 ano, aí já tem um monte de avaliação para ser feita, né? Sim. Coisas, canecos na conta, mas pendências também, né? Títulos conquistados maravilhosos de um time, um monte de coisa, mas também coisas negativas, como a questão das embaixadas e consulados. Tem um monte de coisa assim, que é legal para a gente falar. Mas que em 2018 eu não participei como você, mas te acompanhei. Te parabenizo de novo por isso, né? Porque foi meu canal de acompanhamento das eleições.
e com criatividade, como eu digo, tem que ter, né? Porque eu não curto o mesmo modelo sempre, né? Eu não fiz isso os mesmos modelos. Acho que tem que ter criatividade na era digital. E é isso.